Olá pessoal, e vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal. E o assunto de hoje é estratégias no comércio exterior. É o último tópico dos 10 tópicos que eu e a Vivi elencamos dos principais na nossa área, e nem por isso é o menos importante. Eu diria que é um dos mais importantes de a gente falar de estratégias, de como desenvolver fornecedores, como desenvolver clientes no exterior, como lidar com eles e como ter um desempenho para que esses projetos sejam cada vez mais sustentáveis. Então, nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouquinho mais de alguns pontos que é importante a gente atentar, e também para quem está começando agora como executivo em comércio exterior, nessa parte bem de negociação, para que tu se sinta também mais seguro e com maiores ferramentas. Então, pessoal, vamos começar com estratégias na exportação, desenvolvendo mercados na exportação, pode ser? Antes de eu trazer para vocês alguns tópicos que são necessários, eu queria trazer um exemplo para que vocês entendam como é importante nós termos essa ideia de desenvolvimento de mercado e entendimento de como é que funciona o nosso mercado de destino. Vamos supor que nós estamos querendo ir para o Uruguai com um produto de linha de churrasco, tá? Independente do que for, espeto, grelha, churrasqueira, enfim. Aí vocês imaginem assim, a população do Uruguai é uma população X, bem menor do que a do Brasil. E 80% dessa população come churrasco, em primeiro lugar. Desses 80% que comem churrasco, 40% são adeptos a usar espetos e não grelhas, né? Ou a parrilha, que eles falam fazem muito na parrilha. E 20% desses, dos 40%, são adeptos a pagar 3 vezes mais para um produto com maior valor agregado. Então, assim, aqui são todos os levantamentos de informações, é um brainstorm, mas que se a gente, nessa hipótese desse cenário, o nosso produto for, por exemplo, espeto rotativo com alto valor agregado, que margem nós vamos ter nessa população do Uruguai para negociar? Então vocês imaginem o quanto que reduz o nosso potencial de mercado nesse país. O que isso é importante? Daniela, quer dizer que eu não vou me esforçar para vender nesse país? Não, tu pode continuar se esforçando e pode ser que venda e tá tudo certo. Mas é importante entender a parcela que tu vai ter para trabalhar, para que isso não te frustre no futuro, porque pode ser que seja uma parcela tão pequena que nem mesmo vai caber os investimentos que tu possa fazer em viagem, envio de amostra, ou que talvez o frete inviabilize por ser uma quantidade menor, enfim, muitas coisas podem acontecer a partir daí. Então é importante essas análises iniciais para que tu consiga tomar as decisões em cima disso, tá? Ou que pelo menos leve para tua liderança, para tua direção, para que possa tomar as decisões em cima disso. Espero que esse exemplo tenha ficado um pouco claro. Talvez no seu cenário tente trazer para o teu dia a dia, para a tua forma de negociação, porque tu acha que é importante aí no teu processo de internacionalização. Então, os tópicos que eu queria trazer, se tratando de exportação ainda, para que a sua negociação seja cada vez mais eficiente. Em primeiro lugar, prospectando clientes internacionais. Sim, nós precisamos ter uma pessoa responsável específico que vai estar prospectando clientes no exterior. Seja 1 hora por dia, seja 2 horas por semana, não importa quanto que é o volume que isso vai ser feito, mas é importante ter um responsável e um horário definido para isso, para que a gente possa realizar essas atividades. Não esqueça de utilizar ferramentas online, Instagram, YouTube, LinkedIn, o próprio WhatsApp, ferramentas para que a gente possa aproveitar, divulgar e agilizar esse contato com o exterior. E essas ferramentas também são fontes de busca, né? Então, uma recomendação é que tu tenha um banco de dados, principalmente se a gente for falar de América Latina, que tu tenha um banco de dados pago. Se tu não puder ter esse investimento agora, a gente tem que ir para o que nos cabe no momento. Então, a própria web, o Google e as outras ferramentas que eu comentei para vocês podem ser de fácil acesso para facilitar essa lista. Então, tem que ter uma lista de prospecção de clientes para exportação. Importante também, tu pode buscar mais contatos em feiras, expositores. Às vezes tem uma lista enorme ali de expositores que nós podemos estar buscando e levantando como potencial cliente. Então, existem várias formas de prospectar no mercado exterior.
assim como aqui no Brasil. Então, não temos desculpa para isso. Segundo passo, monte sua lista de contatos. Um dos grandes erros na exportação é que a gente faz os contatos com os clientes e depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem que retomar esses contatos e nem lembra mais o que foi falado, se foi ligado para aquela empresa, o que aconteceu que ela não retornou. Então, sim, por mais que eu não goste de anotar, por mais que eu não goste dessa burocracia, é importante que tenha um mínimo histórico para que tu entenda o que foi feito, o que tem que ser feito e até também apresentar esses índices para as demais pessoas da empresa. Inclusive, gente, nós temos, né, até já mostrei aqui em outros vídeos também, ferramentas, no próprio Excel tu consegue colocar ali algumas fórmulas que conseguem medir quantas ligações, quantos e-mails foram enviados para que tu possa também ter esse número aí para os teus argumentos. Terceiro, essa lista, ela precisa estar organizada e com uma legenda. Então, você imagina que hoje tu pode estar iniciando essa lista, mas daqui a alguns meses ela vai estar enorme. Então, quem que são os contatos que tu tem que priorizar? Tu não vai conseguir ligar para todos os dias. Então, tu pode fazer uma legenda com as tuas próprias cores, mas que tu use essas cores sempre, ou com algum descritivo ali naquela célula que possa te fazer entender o que está acontecendo com aquele contato naquele momento. São dicas totalmente simples, mas que a maioria dos profissionais esquecem de fazer e muitas vezes a gente se perde no que é simples de ser feito. Então, são dicas que realmente são importantes que tu leve em consideração. E o quarto e último passo é que essa lista, essa lista grande geral de prospecção, tu consiga extrair e fazer uma lista que nós chamamos aqui de uma lista Key Account. Porque se a gente for falar de anos de trabalho, gente, é muito contato. Então, qual que é a tua carteira de clientes hoje? É essa lista Key Account. Então, vamos supor que quando a gente começa uma prospecção, a gente vai ter lá 50, 80 contatos, que ainda pode ser que 30 estejam ativos, que tem que ligar de novo, porque ficou de retornar, porque estava em férias, estava em compromisso e tudo mais. Porém, desses 30, 5 já te compram, 5 já são recorrentes, que tu vai falar talvez até diariamente se tiver pedidos andando. Então, essa lista Key Account, essa lista de carteira de clientes, são clientes que realmente estão ativos, que estão comprando e que tu vai ter um atendimento especial, tá bom? Então, olha que legal, a gente vai das próprias listas, das próprias prospecção, a gente vai afunilando para ter um controle que é muito mais fácil e te direciona mais facilmente para esses contatos aí. Muito bem, então agora eu queria mostrar para vocês um passo a passo de como a gente faz para mostrar esses contatos para as pessoas da nossa empresa. O que é muito importante, que eu falo muito nos vídeos, é que nós da exportação, nós não estamos sozinhos e não devemos estar sozinhos, nós precisamos envolver a empresa como um todo e fazer com que eles comprem a nossa ideia, fazer com que eles realmente estejam conosco para nos ajudar quando tiver os primeiros pedidos ou até nos nossos próprios clientes. E também dividir as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Então, para isso, talvez você tenha que gastar um tempo para montar uma apresentação, colocar todo mundo numa sala e para que vocês tenham esse tempo de discutir o que está acontecendo com cada um dos clientes. Afinal de contas, não é fácil assim ligar, vender e deu. Às vezes tem que adaptar produto, às vezes o cliente está reclamando porque o preço está caro, às vezes ele traz algum argumento, alguma forma de inovação de produto, que é diferente passar isso numa reunião com todo mundo presente, onde vai ter um plano de ação, do que no dia a dia, que talvez a pessoa nem esteja prestando atenção e talvez não vai considerar aquilo como algo que tenha que ser feito de verdade, tá bom? Então, essa dica aqui é para quem realmente quer elevar o seu nível aí e apresentar um pouquinho melhor para os seus companheiros da equipe. Está gostando do vídeo? Então ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal. Então, olha só, gente, aqui, claro, né, é uma questão de organização nossa, que tu pode ter a tua forma de apresentação, não tem problema nenhuma. Mas olha só, aqui a gente mostrou todas as listas que nós utilizamos para que as pessoas possam entender o nível de volume de trabalho mesmo, quantos contatos foram identificados, quantos mapeados, potenciais interessados, quantas ligações foram feitas até agora, quantos e-mails foram enviados,
E aí nós dividimos cada um dos retornos, o que o cliente falou, como é que é essa empresa, por mais que ele não tenha retornado, talvez uma empresa que a gente possa estar mirando aí como possível parceiro ou algo que ele tenha de diferencial, enfim. Aqui muita coisa pode acontecer. Retorno do cliente, o que ele falou, se precisa adaptar o produto, por que a gente não conseguiu dar andamento na compra, se ainda continua para analisar, enfim. Vocês sabem como é que é, né? Cada cliente é um cliente. Olha, esse aqui pediu carta de crédito, um pouco da política aqui, mas passando para os próximos contatos. Então a gente já compara produtos concorrentes com os nossos. Aqui é uma hora de realmente brainstorm, de jogar as informações para cima. O que é possível, o que não é possível, o tamanho dos possíveis clientes, enfim, gente, aqui, olha, comparativo de preços, vocês entendem? Que é outra coisa nós apresentarmos assim do que simplesmente fazer uma ligação, fazer um comentário. Olha como é importante a gente colocar o tamanho da empresa, o que ela representa, desde quando ela opera no mercado, quantos funcionários ela tem, tá? Tudo isso faz com que realmente nós possamos apresentar de uma forma diferente para a nossa equipe. Essas foram as dicas na exportação como estratégia de mercado. Espero que tenha sido útil para vocês. E agora eu queria falar um pouquinho de importação. Bom, lembrando que na importação é o processo contrário, nós vamos para o exterior buscar desenvolver fornecedores ou novos produtos para a nossa empresa, para a nossa linha. Então, o que a gente busca responder, né? Falta de oferta no mercado interno, então talvez nós estejamos tendo problemas com fornecimento no mercado interno, redução de custo desse produto, buscar por novos produtos que ainda não tenham no mercado local ou então novas tecnologias, né? E o que é importante nesse processo que vocês tenham em mente durante o trabalho de vocês? Primeiro, entender de fato o produto a ser pesquisado. Gente, não tem como nós, como profissionais executivos, querer desenvolver um produto que a gente não entenda, que a gente não sabe o que é. Não necessariamente nós precisamos ser especialistas naquilo, técnicos daquilo, mas obviamente nós precisamos ter um entendimento básico. Então, antes de começar, realmente se aprofunde no produto, faça perguntas para a sua equipe, para quem é responsável, não tenha medo de perguntar, porque isso vai facilitar no teu desenvolvimento junto aos teus fornecedores. Peça fotos, peça informação técnica, para que também na tua prospecção tu possa já fazer um e-mail com todos esses dados. Lembre que, se a gente for falar em China principalmente, eles vão cotar o que tu mandou. Então, quanto menos informações, para eles é até melhor. Só que depois, quando vem cotação, quando já fez o trabalho, às vezes ainda já faz a importação e quando vê não era exatamente aquele produto e aí nós temos um problema muito maior. Então, não vale a pena correr esse risco. Entenda como é que é a NCM, entenda quais são os impostos, se tem licença, se não tem. Pergunte para o seu parceiro despachante, para a sua empresa que te assessora, não tenha medo de perguntar e pedir ajuda. O segundo passo é pesquise os seus fornecedores internacionais. Olhe para o seu fornecedor, tá? Realmente indagando se aquele fornecedor merece a sua confiança. Olha o site, olha a localização, se os endereços batem, se a invoice está com as informações corretas, se o beneficiário da conta é aquela empresa que está lá no topo da invoice. Procura mais recomendações, procura o que tem ao redor daquela empresa, pega o telefone em horário comercial do país e liga para a empresa, vê quem é que atende, vê se realmente atende, né? Então tudo isso, por mais que tu não tenha talvez um valor de investimento para maiores investigações, mas tu pode sim ter algumas ações aqui de forma gratuita que podem minimizar essa tua insegurança aí. E claro, sempre que tu puder contratar uma assessoria que possa fazer uma inspeção de cargo da empresa, sempre melhor, porque assim tu tem uma garantia maior, né? E o terceiro passo é planilhe os seus fornecedores. Não fica assim jogando ao vento e só na tua cabeça as informações. Tu precisa ter planilhado quais que são os fornecedores, quais que são os preços, quais que são os incoterms para sua melhor decisão. Então tu imagina que
sei lá, passaram 3 meses e aquele fornecedor te deixou na mão, tu tem que retomar os contatos com os teus fornecedores. É muito mais fácil se tu tem mapeado nessa lista, ou se alguma outra pessoa vai ter que pegar esse projeto no meio do caminho. Então, de novo, não custa nada parar e mapear, simplesmente mapear, colocar ali o nome da empresa, o site, o contato, o último preço, o Incoterm, para que depois possa ser mais fácil essa busca, essa pesquisa. E o quarto e último é: faça um calendário. Não esqueça que na importação os prazos são maiores, então entregue isso também para as demais pessoas da empresa. Se nós formos fazer uma prospecção, vamos supor quanto tempo nós vamos demorar até receber uma amostra, até colocar o primeiro pedido, até que esse pedido embarque, até que chegue no Brasil. É importante nós termos essa ideia de prazo, de quando a mercadoria vai chegar, para que a empresa se organize. Eu tenho certeza, a maioria dos nossos clientes fazem isso quando a gente começa o projeto de importação. Eles já começam a contar com mercadoria no estoque, e a gente sabe que não é assim, né? Demora muito até que isso gire, que vire um fluxo, até porque é muito provável que nós vamos ter que pedir amostra, vai demorar, que o primeiro pedido vai ser um pouco menor, não vai ser um pedido maior, cheio, né, digamos. Então, esse calendário é importante que todos da empresa saibam. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não custa lembrar de deixar aqui seu comentário, seu like e se inscrever no canal também, porque assim a gente vai alcançando mais e mais pessoas. Também nos sigam lá no Instagram, Esfera Negócios Internacionais, porque lá a gente está sempre postando mais materiais. E é isso, espero que dê certo para vocês. Coragem para ir para o exterior, mas quando a gente está mais organizados, mais cientes do que a gente está fazendo, isso fica muito melhor, né? Então, bora lá! Um abraço, até mais!